está sendo gravada. Então, ela está sendo gravada? Sim, mas o que é o mais importante de tudo? Que a gente possa dar segurança jurídica para todos aqueles que estão envolvidos. Então, sempre que você vai escolher uma plataforma de curso, o mais importante de tudo é, por favor, escolha uma plataforma de curso onde você vai poder dar segurança. Se você é uma escola, você tem que escolher, e você está tratando com menores impúberes, você tem que escolher uma plataforma onde esta plataforma, sim, vai atender esses requisitos mínimos de segurança digital. Então, por exemplo, eu gosto muito também da plataforma do Google for Education, mas você tem que compreender o que o Google for Education faz. Ele é legal? Ele é muito legal. Entretanto, o que você precisa entender? O Google for Education, ele é a plataforma que exige que toda empresa faça compliance digital, empresa e escola. Se você não tem compliance digital, se você não tem mapeamento de dados, se você não implementou LGPD e acontece algum crime dentro do Google, o que vai acontecer? Ele derruba a sua escola toda e vai te dar uma indenização de, no máximo, $1.000. E não acho que o Google está errado, não. Eu acho que ele não, o que ele não quer é o quê? Compactuar com o quê? Com um crime dentro da plataforma dele. Acho que ele está mais do que correto em relação a isso, tá certo? Então, veja, nesse caso específico, opa, só para aceitar mais uma pessoa aqui. Ok, bem-vindo, Lucas. Nesse caso específico, tá certo? Onde o funcionário publicou indevidamente os dados de um outro funcionário que era HIV no grupo do WhatsApp da empresa, você tem que tomar medidas. Teve um vazamento de dados interno, o funcionário foi prejudicado. Você tem que fazer, sim, uma demissão imediata por justa causa e, obviamente, que você tem que tomar medidas de reparação de danos, você tem que fazer palestras para fazer a conscientização das pessoas, você vai ter que chamar um médico para falar como que é a transmissão do HIV, você tem que chamar um psicólogo para dar um atendimento para esse funcionário, do jeito que tá, não pode ficar. Tá? Simplesmente assobiar e achar que, não, pera, o tempo cura tudo. Não pode ficar desse jeito, tudo bem? Então, a parte do mapeamento de dados, ela é essencial para o sucesso da implementação da LGPD, tá certo? Então, quando você começa o mapeamento de dados, volto de novo à aula de ontem. Você não começa a fazer mapeamento de dados sem DPO. Você precisa do DPO, que é o operador. Quem que é o operador? Quem é que vai estar lá? Quem é que vai pôr o guiso no gato? Tá? Então é essa pessoa. Quem é que vai estar lá mexendo nos dados? Outra ponta. Esses dados pessoais, você pretende compartilhar esses dados com terceiros? Então, vamos lá. Suponhamos, você é uma escola. Então eu tenho aqui uma plataforma que eu vou compartilhar os dados, uma plataforma parceira de robótica. Então, eu vou compartilhar os dados com eles. Você tem que avisar o titular dos dados. É o aluno? Não, é o pai do aluno. O aluno não assina nada, coitadinho. Ele é absolutamente incapaz, a maior parte deles. E dos 16 aos 18 anos incompletos, ele é relativamente incapaz, tá certo? Então,
por que que você vai compartilhar, né? E qual é a razão que você vai compartilhar, tá? Se você é uma organização sem fins lucrativos, se você compartilha esse dado com alguém, por que que você está compartilhando esse dado com alguém? Para tratamento de dado, né? Então, sempre você precisa explicar o porquê. Se é uma razão legal, é uma razão contratual, é uma razão de saúde pública, é uma razão de segurança nacional, o que está te levando a compartilhar estes dados, tá certo? Existe alguma questão de previsão de transferência internacional de dados, tá? Eu até estou vendo aqui, né, que tem o pessoal aqui de uma organização internacional não governamental, principalmente vocês precisam colocar isso, porque você tem a questão de transmissão de dados aí, Estados Unidos, Japão, isso precisa estar colocado. Vai ter intercâmbio de dados entre Brasil, Japão, Coreia, isso precisa ficar bem colocado. Como é que, ainda que sejam personalidades jurídicas distintas, como é que vão ser recebidos esses dados internacionalmente? Tá certo? Não é vedada a transferência de dados, ela só precisa ser comunicada. Não tem problema nenhum você passar esses dados. A grande questão é você avisar o titular do dado, tá certo? E se é menor de idade, se é um menor de idade, você precisa avisar os pais que esses dados possivelmente vão ser transferidos. Isso também vale, viu, meus queridos, para as pessoas que fazem backup em nuvem, cujo servidor não está no Brasil. Tudo bem? Então, muitas vezes você faz o backup em um servidor que está nos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, e aí os dados dessas pessoas físicas são levados para outros países, e é por isso que você precisa também informar isso na sua política de privacidade e ou no termo de uso aí do seu site. Tudo bem? Então, é isso que você precisa também colocar isso no seu grande mapa de dados. Tá muito difícil? Vocês estão sofrendo muito? Me conta. Tá tudo bem? Tô vendo o chat quietinho, né? Tudo ok? Então tá bom. Então vamos continuar, tá? Enquanto não tá rolando sangue aqui no chat, tá tudo bem. Então tá bom. Então, vamos lá. Um ponto também que é muito importante é você compreender dentro do mapeamento quando que os dados vão ser descartados. O que isso quer dizer? Você não vai ficar com os dados das pessoas para sempre. Ad eterno rei memoriam. Antes tinha muito aquela cultura, eu vou ficar com o dado para sempre, é meu, vou ficar com aquilo. Não, gente, não funciona assim, tá? Não funciona mais assim. Como nós falamos na primeira aula, ficar com dados é caro. Quanto mais dado, quanto mais informação você guarda, isto é caro. Isso custa muito caro, tá bom? Então, é muito importante que você faça uma seleção desses dados e a hora que não for mais necessário, esses dados precisam ser deletados. Então, por isso que eu falo que é muito importante que você tenha os 3 mosqueteiros aí fortes dentro da sua empresa: jurídico, segurança da informação e TI. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e a outra coisa é outra coisa, tá? Um não faz o trabalho do outro, como nós falamos na outra aula. Então, o que que acontece? É muito importante que você verifique, meu amigo, minha amiga, o tempo dos contratos. Então, o que acontece? Por exemplo, uma relação de trabalho. Quando você demite um determinado funcionário, ele tem
2 anos para ingressar com a ação judicial. Então, se você demitiu ele hoje, ele tem daqui 2 anos, ele tem até 2023 para entrar com a ação, mesma data 2023, e volta 5 anos para trás, certo? Então, ou seja, da data de hoje, você precisa guardar 3 anos para trás, tá bom? Entendeu? Então, o que que acontece, meus amigos? É muito importante que você saiba o tempo que você precisa guardar cada documento, porque tudo custa. Guardar na nuvem custa, guardar em storage custa. Tudo isso é custo operacional para a empresa. Então, não fique armazenando coisas que são desnecessárias. E a qualquer momento você pode ser questionado pelo titular do dado. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele vai te questionar: olha, e aí? Escola, associação, empresa, loja, whatever. E aí? Que dado que você tem meu aí? Você tem 15 dias para responder. Tem gente que acha que o prazo é curto. Eu acho que o prazo é bem razoável. E acho que as empresas, principalmente hoje, que está tudo muito automatizado, que isso até pode ser feito até por uma inteligência artificial, recomendo fortemente que nesse momento que você vai fazer esse mapeamento de dados, é a hora também que você precisa mapear se você já tem algum controle de incidente. Tem? Se você tem, ótimo. Se você não tem, pode colocar isso também na sua listinha de tarefas, tá certo? Então, isso também é importante. Vamos lá, mais um pouquinho. Uma outra coisa também que é muito importante é informar para o titular do dado como isso também vai estar ainda no mapeamento, tá? Como vai ser feito o descarte dos dados, se é em papel ou se é digital, é também quem é o responsável pelo descarte. Não é qualquer pessoa que pode sair picando, rasgando, apagando, deletando. Calma, não é assim, tá? Não é o doido do delete. Calma, respira. Não é assim que funciona, tá? Muita calma. Tem uma pessoa sempre responsável. Por isso que eu falo que precisa ter o DPO. Se não tem o DPO, a coisa começa a ficar extremamente confusa. E aí começa a colocar o carro na frente dos bois, tá? O que a lei entende por consentimento? Então vamos lá. O que a lei entende por consentimento? Consentimento é toda manifestação de vontade inequívoca por parte do titular do dado ou do seu representante legal, tá? Então ela tem que ser clara, consciente e não pode ser tácita. Só admitindo mais uma pessoa. Não pode ser tácita. Então não pode ser uma coisa subliminar. Isso é o consentimento, porque até tem uma disposição legal específica que exige que até esteja expresso. Justamente por quê? Porque o legislador brasileiro já sabe, né, que principalmente aí as operadoras de telefonia gostam, né, de fazer aquele contrato com aquelas letras grandes, né? Que a gente não consegue nem ver com aqueles microscópios aí de análise clínica, né? E, enfim, você não acha ali o consentimento, você não acha nada, né? Você não acha nem o quanto vai custar a sua fatura, né? Essa que é a grande questão. Por quê?
porque falta boa-fé objetiva, principalmente aí nas concessionárias permissionárias aí de serviço público. Isso é uma coisa bem clara que já se vê daí do ordenamento jurídico brasileiro. E essa é uma das razões pelas quais a Lei Geral de Proteção de Dados foi bem severa, principalmente em relação aos órgãos públicos, tá certo? E nossa senhora, como o tempo voa, né? Eu queria aqui colocar uma questão extremamente importante. Uma aguinha. Nós aqui falamos do mapeamento. Eu queria falar o segundo ponto, que depois que você fez o mapeamento, você faz o quê? Análise de gaps. O que é a análise de gaps? O gap é o risco, tá? Depois que você mapeou os dados, você fez o inventário de dados, basicamente você está verificando o quê? Aonde estão as suas portas? O que pode acontecer de errado, né? Então, muitas pessoas perguntam para mim, Ana, mas então, o que tem de errado? Eu falei, eu não sei, eu não estou vendo, né? É por isso que quando nós fazemos o método do LGPD blindado, nós fazemos isso como se fosse um checklist de ISO mesmo, para você fazer um passo a passo, para você saber qual é o seu gap, o que tem de errado em você não, desculpa, né? Na sua empresa, na sua organização, né? E justamente para quê? Para que você consiga ir fechando essas portas. Ah, Ana, vou fechar todas as portas? Não, não vai, tá? Eu gosto muito dos programas de computador, por quê? Você vai lá, dá uma ordem para ele, que é um programa, e ele obedece, tá? Você escreve esse programa, ele vai lá e obedece. E as pessoas são assim, você vai lá, dá uma ordem para elas, e elas ignoram e não obedecem, tá? Então, e isso se chama ser humano. O que acontece? Isso vai acontecer dentro das empresas, tá bom? Então é muito, muito, muito importante que você faça esses treinamentos para as pessoas, para que isso se torne uma coisa repetitiva. Então, você vai fechando as portas, você vai descobrir o que tem de errado na sua empresa? Vai. Mas se você não treinar o seu colaborador, e ele repetir a mesma coisa 1000 vezes, ele vai cometer o mesmo erro. As pessoas não são máquinas. Então, ela precisa estar muito engajada com a implementação da LGPD. Não adianta só você jogar. Olha, minha gente, tá aqui, ó. Toma o termo aí de privacidade. Tá aqui, ó, o termo de uso, o termo de privacidade, um abracinho para vocês. Não vai funcionar, gente. Pode esquecer. Não é assim. Não é assim que você vai implementar LGPD, tá? Não é assim que se faz análise de gap. Então, o que eu digo para vocês é, por favor, vejam os riscos. Depois que você fez a análise de riscos, aí é a hora do quê? De você começar a ir fechando as portas. Aí você vai juntar TI, tecnologia da informação, segurança da informação e jurídico, tudo bem? E aí, para quê? Para começar a fechar as portas dos riscos que tem aberto. Então, vamos lá, vamos voltar ao caso ali, por exemplo, do médico. O médico que deixa o dado sensível lá dos pacientes, que está lá no arquivo enferrujado, todo podre, trancado, e a chave está lá dentro da blusa da mãe dele de 80 anos. A gente já achou o gap? Achou. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, tirar a chave de dentro da blusa da mãe de 80 anos.
Tiramos a chave? Tiramos. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos digitalizar as fichas. Muito bem. A gente já achou onde estão os dados? Achamos. O que a gente vai fazer agora com esses dados? Vamos pseudonimizar os dados? Vamos pseudonimizar os dados. Vamos subir numa nuvem? Vamos subir numa nuvem, vamos agora entrar em contato com esses pacientes para avisar para eles onde estão os dados, explicar para eles qual que vai ser a forma aqui de armazenamento de dados, a política da clínica, tudo isso. Dá trabalho? Claro que dá, gente. Ser honesto sempre dá trabalho, né? Se você quer ser desonesto, é fácil ser desonesto. É muito fácil. Mas aí, a hora que você tomar a multa, vai dar muito mais trabalho pagar 50 milhões, né? Aí é você que sabe, é o que eu sempre digo. Se você quer ser preguiçoso e desonesto, o método LGPD blindado não é para você, tá? Isso aqui é método para gente honesta, trabalhadora que quer seguir a lei, tá? Para quem é preguiçoso e desonesto, ó, pode fechar o curso e ir embora. Então, minha gente, o que é isso que é o importante do método, tá? E aí não basta só fazer isso, a gente precisa, como é que, aí chega a Autoridade Nacional de Dados, tá? Agora, suponhamos, estamos em agosto, chegou agosto de 2021, ai, socorro. Não, não é ai, socorro, você fez tudo que eu tô falando para você fazer. Você fez o método do LGPD blindado. Você vai estar comigo amanhã. Você vai me escutar amanhã, não vai? Você não vai estar aqui comigo amanhã? Você vai estar aqui comigo amanhã. Você vai me escutar amanhã. Você vai ouvir tudo que eu tenho para falar amanhã. Por quê? Porque você não pode perder mais tempo. Agosto de 2021 está aí. As multas estão aí. O tempo não volta, gente. Todo o tempo que você perde, a cada segundo que você perde, você vai se desesperar depois. É sério. Você vai chorar sangue depois por cada segundo que você está perdendo agora. Você vai querer voltar no tempo. E você não vai voltar. Por quê? Porque você precisa documentar, gente. Tudo que você faz da LGPD, você precisa documentar. Não adianta falar, a gente bateu um papo, a gente trocou uma ideia, a gente abraçou uma árvore, não dá. Não é assim que você vai fazer prova para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, você vai tomar ação do titular, você vai tomar ação civil do titular de dados, você vai tomar multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai te dar multa, ela pode te proibir de funcionar. Ela pode falar, pode parar de usar dado pessoal, você não pode mais usar nada. Você não implementou nada. Pode bater as portas, porque você não vai usar mais nada. E aí, se você é um condomínio, você está frito. Se você é uma organização não governamental, você está frito. Se você é uma igreja, você está frito. Se você é uma escola, você está frito. Se você é qualquer coisa, você está frito. Você não vai poder usar dado nenhum de nada. Você faz ideia o problema que você está na mão? Você tá com um coquetel Molotov na mão. Mas isso não vai acontecer com você. É por isso que eu te peço que você, por favor, me escute até o final, para o seu bem, tá? Aqui tá tudo implementado, tá, gente? Aqui a gente já fez tudo, tá? Aqui, ó, esse sossego eu durmo tranquila, tá? Então, por favor, me escute, tá? Você tem que documentar a operação. Por que que você tem que documentar a operação, tá? Porque todas as atividades, elas precisam estar descritas, tá? Sempre vai ter um risco. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já sabe que tudo tem um risco de vazamento. Sempre tem um risco. É a mesma coisa, o Conselho Regional de Medicina sabe que toda cirurgia tem um risco. A OAB sabe que não existe processo judicial sem risco.
Vocês entendem? Só que tudo isso precisa estar descrito. Qual que é o risco que vai ter desse vazamento? Se você fez tudo certinho, essa multa você não vai tomar. É isso que eu tô falando para você. Se você faz a coisa certa, você não vai tomar multa, você não vai tomar processo. Ou ainda, se você for autuado, você vai ser absolvido porque você seguiu a lei corretamente. E aí, o que que acontece? Se você coloca os requisitos de segurança digital, incluindo as medidas técnicas e administrativas corretas que vão ser tomadas pelo seu departamento de segurança, a NPD não vai, a Agência Nacional de Proteção de Dados, não vai ter absolutamente nada para falar. Porque tudo isso, minha gente, vai ser um fio que vai se puxando. A gente conversou isso no começo da aula, né? Quando tem um vazamento de dados, né? É aquele negócio, você puxa um. Quem é que vazou? Não, não, não fui eu, não. Eu compartilhei com ele. Aí o outro falou, não, foi ele. Não, foi ele, foi ele, foi ele. E aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai buscando. Peraí, você implementou a LGPD? Vamos supor, a TIM. Eu implementei. Aí eu compartilhei com ele ali. E aí vai passando. Aí eu compartilhei até chegar onde? No pequeno, que é você, que vai achar que nunca vai chegar em você. Os grandes vão fazendo, os grandes vão fazendo. E vão apontando até chegar onde? Querido, sabe aquela frase? A corda estoura onde? Onde você acha que a corda vai estourar? Preciso completar a frase. Você já sabe. Ela vai estourar sempre do lado mais fraco, bonito. Então, implementa a LGPD. Implementa a LGPD. Isso, estar dentro da lei, ser correto, sempre é mais barato. Minha avó sempre falava: se o malandro soubesse a vantagem de ser honesto, ia ser honesto só por malandragem. E aí, olha só, a frase da vovó, ela acontece, ela entra até num princípio da LGPD também, que se chama Privacy by Design. Então, o que significa o Privacy by Design? Então, segundo vovó, é privacidade desde o começo. Então, toda a concepção do negócio, ela é feita desde o comecinho dele, como privacidade, ela é desde a hora que nasce o negócio, ele já é concebido pela privacidade, ele é concebido pelo sigilo, ele é concebido pela prevenção, pela tecnologia, pela informação protegida de todas as formas. Isso é Privacy by Design, ou seja, vovó Alda já inovando. Isso, vovó Alda me deu um TK3000. Eu não sei quem aí é dos anos 80, né? Grande anos 80, né? New Order. Ok, não vamos delirar no New Order, mas foi muito bom. É muito importante também, tirando a parte do New Order, é muito importante também, tá? Que a empresa faça um relatóriozinho de em caso de irregularidade no tratamento de dados. Quem será responsabilizado? Controlador e operador, tá certo? Tanto que uma das coisas que eu sempre recomendo para todos os DPOs, que são os operadores, é seguro, tá? E, obviamente, um contrato específico, né? Quando a empresa, ou a associação, ou o clube, ou a escola vai contratar o DPO, primeiro ponto, tá? Faça um contrato que garanta a independência desse profissional. Esse profissional precisa ter independência e liberdade de ação, porque senão, minha gente, não dá, né? Se ele ficar com um medinho de fazer as coisas, aí
a banda não vai tocar. Então, ele realmente precisa ter independência. E recomendo fortemente que tenha, sim, um seguro. E, obviamente, que em caso de vazamento de dados, o controlador e o operador, sim, vão ser responsabilizados. Tudo bem? Só voltando aqui, uma das coisas que eu fortemente recomendo é que você tenha um protocolo escrito, tá? De como proceder em caso de vazamento de dados. Como assim? Sim, vai vazar dado? Vai vazar os dados. E aí, o que que você vai fazer? Esse protocolo de vazamento de dados com o vazamento de dados, o que que o seu DPO vai fazer? A, ele vai comunicar às pessoas. B, ele vai falar com os setores. C, ele vai entrar em contato com os titulares de dados. Ele vai entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai emitir notas públicas. Ele vai fazer cursos de conscientização. O que que vai acontecer? Outro ponto também, como é que vai ser a rotina de respostas? Então, as pessoas vão entrar para fazer questionamentos. Oi, tudo bem? Eu quero saber se eu tenho algum dado pessoal no seu banco de dados. Você tem 15 dias para responder esta pessoa, tá certo? Não adianta fazer a egípcia. Não faça isso. Seja educadinho. Responda. Você precisa de um protocolo de resposta, tá certo? Porque brasileiro gosta de fingir que não é com ele. Não sei por quê. Não sei por que que as pessoas não gostam de responder e-mail e fingir que não é com elas, tá certo? Já monta um e-mail padrão de resposta. Prezado senhor, para já ficar educado, tá? A inteligência artificial é boa para já ser inteligente e educada. Agradecemos o seu contato. Verificaremos se os seus dados, tal, estão no banco de dados e iremos responder no prazo legal, segundo o dispositivo da lei. Mais dúvidas, então, permanecemos à disposição. Então, é importante sim, né? Que você e também deixe à disposição dele, né? Se é um lugar que ele possa acessar o banco de dados, que seja fácil para ele utilizar esse banco de dados. Então, vamos lá. Se você, eu estou vendo aqui o pessoal da associação não governamental, tem que ser muito fácil para essa pessoa poder acessar, alterar os dados, modificar, excluir. Isso tem que ter essa facilidade, bem como esses dados estão sendo tratados, manipulados ou compartilhados, ou anonimizados ou pseudo-anonimizados, tá certo? E isso também vale para quê? Para sites de compras, de e-commerce, de tratamento de dados, de mailing, ou ainda meros sites de consulta ou de consultoria. Também vale para quem é contador. Putz, para quem é contador, então, meu amor, você tem que realmente deixar aberto para o seu cliente poder fazer toda a análise do banco de dados, porque você vai pegar dados dos funcionários dele, INSS, vai pegar dados de imposto de renda de funcionário. Eita, e o contador, então, é um dos mais. Não, mas nada é pior do que a escola. Eu acho que a escola ainda é o pior de todos. Escola e hospital estão entre os top 10 aí da LGPD. Só que eu acho que o hospital ainda está mais consciente, a escola ainda acha que não é uma empresa, as escolas eu ainda acho que elas estão ainda num mundo paralelo. Os hospitais estão mais conscientes. As escolas que são minhas clientes, não, elas estão no mundo real. Mas tem outras escolas que eu acho que estão realmente no mundo de Bob. Agora, realmente, é muito importante, realmente, você fazer esse plano. E, por fim, tá? Quando ocorre um vazamento de dados, você precisa ter um procedimento de investigação.
Como assim, Ana? Sim, amado. Você precisa ter um procedimento interno de investigação e isso se chama auditoria, tá? Então, a gente tem dois tipos de auditoria: auditoria interna, auditoria externa. Eu estou falando muito brevemente, por quê? Porque você vai ter isso mais aprofundado no método LGPD blindado. Eu vou te contar isso amanhã com mais detalhes. Entretanto, os procedimentos de investigação, eles precisam acontecer, porque os responsáveis precisam ser punidos. Punidos, açoitados, colocados no pelourinho em praça pública? Não, não, tá? Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, isso é crime, tá? Pela lei brasileira. Nunca faça isso. Nunca. Nunca de novo, tá? Esses procedimentos de investigação, eles são legalmente previstos. Existe esta apuração, a apuração é feita, é levantada e tudo isso é levado aos órgãos públicos competentes, tá? Isso é feito em caráter sigiloso, tudo em sigilo. E todas essas pessoas que participam dessas equipes. Nossa, eu vou espirrar. Ah, luz. Pronto, passou. Desculpa, gente. Isso. Então, todas as pessoas que fazem parte deste grupo de investigação têm um contrato específico, tá? É um contrato específico, sigiloso. Ele tem ele fica guardado numa base específica. É tudo específico, muito, 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 muito específico, tá? Mas isso a gente trata de forma especial no método LGPD blindado. Tudo bem, crianças? Nossa, como eu falei. Vocês estão cansados? Posso só terminar mais uma coisa? Tá, então tá bom. Por fim, eu precisava falar para vocês que vocês precisam também elaborar um método de notificação, tá? Esse método de notificação, para quem já utiliza o ISO 27001, que é um método FAIR, tá? O FAIR, ele é um acrônimo para o Findable, Accessible, Interruptible e Reusable. Que é justamente para quê? São princípios para que você possa fazer gestão, curadoria, preservação dos dados de pesquisa e compartilhamento e reuso, tá? Dos dados pessoais e principalmente para você fazer a quantificação do seu risco cibernético. Tá certo? Então, essa é uma forma de análise feita principalmente para quem já está bastante acostumado pela modalidade do ISO, tá certo? Então, sugiro que você faça essa implementação desse modelo de notificação, porque os dados vão vazar. Como nós dissemos na primeira aula, tenha certeza de 3 coisas na vida: morte, impostos e vazamento de dados. Vai vazar? Vai. Tenha já o seu modelinho de notificação de incidentes. Tudo bem? Com este modelinho na mão, você já vai saber como agir. E peraí, que veio uma pergunta, eu não enxergo. Mais um ponto também que é importante, uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus clientes é fazer um playbook. O que é este playbook? É você fazer uma forma de registro.
Gente, vocês escutaram um barulho bizonho? Desculpa. Perdão se vocês escutaram o barulho bizonho. Uma das coisas que eu sempre recomendo para os meus clientes é fazer o playbook. O que é um playbook? É um registro de incidentes que acontecem dentro de uma organização, tá? Ai, Ana, mas eu vou registrar todas as porcarias que acontecem lá dentro? Sim. Você está achando que você trabalha onde? Na terra de moranguinho? Que não acontece nada? Você está achando que você vive aonde? No mundo do meu querido pônei, onde tem um arco-íris lindo? Ah, para, né, gente? É claro, sempre acontece, né? Então, o que que acontece? Sempre vão ter incidentes, principalmente em indústria, onde acontecem acidentes do trabalho, eles já estão bastante acostumados com isso. E incidentes e ocorrências digitais, elas acontecem e acontecem com frequência. Uma das coisas que eu também sempre explico para os meus clientes, principalmente aqueles que estão comprando softwares, porque a maior parte das vezes você compra um software pronto, tá? Que é um Windows, um Adobe, um Autodesk. Isso é um software pronto, tá? E às vezes e tem aqueles softwares que são desenvolvidos, que você contrata um programador e aí você vai desenvolvendo o programa do jeito que você quer, tá? Não é um software de prateleira. Ele é um software customizado de acordo com o que você quer. Esse software sempre vai ter bug. O que que é o bug? É o besouro? Não, não é. Sempre vai travar, sempre vai ter algum errinho, tá? Sempre vai ter algum erro dentro desse software. E aí, o que que acontece? Você tem esse playbook justamente para quê? Para ir anotando esses errinhos, para ir você passando para o programador e para o programador ir fazendo as correções dos bugs. É por isso que você vê, quando você baixa os aplicativos aqui do celular, que você vê a versão 3.4, 7.2. Então, é justamente isso, são as atualizações desses programas, tá certo? Porque são versões que estão sendo melhoradas, são os programas que estão sendo reescritos. Então, esse playbook da sua implementação do LGPD vai ser muito importante, porque você vai conseguir ver, vai ser o pequeno diário onde você vai ver o que você está acertando e o que você está errando. Então, quando você tem isso em mãos, uma das coisas que muitas vezes eu recomendo, como eu disse, eu uso aqui o Teams, né? Eu não sou paga pela Microsoft, tá, gente? Eu pago tudo aqui dentro, tá? Com sangue, suor e lágrimas. Nossa, foi dramática agora. Enfim, mas assim, por exemplo, uma das coisas que eu uso aqui dentro é o SharePoint. E você pode fazer aqui o seu playbook, que fica uma coisa muito fácil de você fazer essa discriminação pelo Microsoft Planner. Então, você consegue fazer esse pequeno diário do que está dando certo, do que está dando errado, desse controle de incidentes via Planner. Eu acho, particularmente, muito melhor do que fazer isso por uma planilha de Excel. Mas, de repente, a pessoa fala, ah, eu fico tão confortável com uma planilha de Excel. Enfim, né? Você pode ficar confortável do jeito que você quiser. Tem gente que fica confortável numa cama de espeto, que nem faquira, né? Enfim, gosto não se discute. Tudo bem, gente? Vocês têm perguntas e dúvidas e angústias? Porque a gente já até estourou o tempo, né? Eu falei mais do que o homem da cobra, né, gente? Perguntas? Tudo bem, então?
Ótimo, gente. Eu agradeço muito. Olha só, ficamos aqui mais de. Só para dizer que corremos muito risco. Corremos muito risco. Na verdade, nós corremos muito risco das duas formas. A gente corre muito risco como pessoa física, tá? Porque a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo com os nossos dados pessoais, e nós corremos muito risco como pessoas jurídicas quando nós não implementamos a LGPD no nosso negócio, tá? Então, das duas formas, nós corremos risco. Então, primeiro, se nós somos empreendedores, nós temos que assumir a rédea aí do nosso job e colocar a mão na massa. E se nós somos aqui as pessoas físicas, a gente precisa exigir os nossos direitos. E aí, o que você está fazendo com meus dados pessoais? O brasileiro ainda tem muito dedinho de pedir explicação de uma coisa que é direito dele, né? Um momento. Pera. Ai, ai, socorro. Eu tive 2 vazamentos de dados. O que posso fazer quando tem um vazamento de dados? Então vamos lá. Quando você tem um vazamento de dados, primeiro você tem que entender qual que é a natureza desse vazamento de dados, tá? Primeiro você tem que entender da onde é que saiu esse vazamento de dados, de que lugar ele saiu. Então, pensa como se fosse você tá lá na sua casa, tá certo? Aí, de repente, a sua mulher grita: tá saindo água, tá vazando água. Você vai falar: da onde? Esse é o primeiro ponto. Aí ela vai falar: é da cozinha. Aí você vai falar: da cozinha onde? Aí ela vai falar: em cima do fogão. Aí ela falou: perto do fogão. Aí você vai falar: perto do fogão onde? Aí atrás, em cima, do lado, entendeu? Aí é exatamente isso. Primeiro você tem que descobrir da onde que saiu esse vazamento. Depois que você descobriu da onde é que saiu esse vazamento, você tem que saber o que que vazou. Ah, peraí, o que que vazou? Foi água? Foi esgoto? Né? Você tem que saber. Nossa, vazou o quê? Vazou dado pessoal? Foi dado sensível? Foi dado de pessoa física? Foi dado de pessoa jurídica? O que que aconteceu? O que que saiu? Isso são coisas importantes a saber. Depois, outro ponto importante. Uma outra depois que você soube que teve o vazamento, essas pessoas, se foi dado de pessoas físicas, é muito importante que você entre em contato com essas pessoas físicas para fazer uma prestação de contas. Então, por quê? Porque é o princípio que a lei exige das pessoas, que é o que? É o princípio da verdade, da transparência e da boa-fé objetiva, tá? A gente trata muito disso no método do LGPD blindado. Sem verdade e sem transparência, não se implementa a LGPD. Isso é uma coisa que o mundo digital não aceita mais, tá certo? Desculpa, só uma aguinha. Gente, deixa eu ver só. Peraí, o que que eu tô fazendo aqui? Que vamos lá.
Ai, gente, peraí que eu tô aqui atrapalhada já com essas coisas. Já tá 10-0 aqui para esse chat. Júlia, eu te respondi, deu certo? O consentimento do titular é a permissão por meio de uma declaração de uma empresa para que a empresa possa coletar e utilizar dados específicos para uma finalidade previamente determinada e esclarecida? Sim. Qual que é a sua dúvida, Júlio? Estou tentando aqui abrir seu áudio. Bom, nos casos de irregularidades, as penas que são aplicadas são as seguintes, tá? Elas são gradativas. A primeira pena é a advertência. Segunda pena pode ser o bloqueio de utilização dos dados pessoais. Depois vem, de forma gradativa, a multa, que é uma aplicação de multa diária, tá? Porque você não apresentou ou não fez a implementação da LGPD. A quarta é 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por vazamento, tá certo? Então, depois tem ainda uma quinta modalidade, ainda que seria colocar, fazer a exposição pública dessa empresa, falando que ocorreu essa forma de vazamento de dados e que não é uma empresa, que a empresa não está fazendo essa empresa, ou essa organização, essa escola, não está fazendo o tratamento de dados pessoais de forma segura. Ou seja, isso aí é basicamente quase acabar com a empresa, com a escola, com a organização, enfim, é uma coisa terrível, né? E por fim, ainda é proibir definitivamente que a empresa, a escola, mexa com dados pessoais. Então, a primeira pode ser proibir por um tempo que essa empresa ou escola mexa com dados pessoais e, por fim, proibir definitivamente. O que realmente é muito difícil. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Se vazou CPF, e-mail, senha, tem como resolver? Sim, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele já prevê, né, desde os anos 90, que as empresas têm o dever de salvaguardar os dados dos consumidores, tá certo? E todas as vezes que esses dados vazam, todos que permitiram essa forma de vazamento são, sim, responsáveis civilmente. Até teve um caso agora, bem recente em relação a isso, que foi uma construtora que foi condenada agora pela terceira vara civil aqui de São Paulo a pagar uma indenização que uma pessoa foi lá, comprou um imóvel dessa construtora e os dados dela vazaram.
não só os dados pessoais, mas também os dados relativos à compra do imóvel que ela fez. E tudo, e eram realmente dados sensíveis, porque até tinha a declaração do imposto de renda dela, ela comprou aquele imóvel à vista, e isso sim gerou ainda uma indenização, um dano moral para ela, que essa construtora ainda teve que pagar no montante de 25 mil reais. Então, e aí, nesse caso, o juiz aplicou a Lei Geral de Proteção de Dados em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor e determinou que essa construtora apagasse os dados do consumidor do banco de dados dela, ainda que fosse cliente da construtora, tá certo? Porque ele já tinha quitado o imóvel à vista. Então, não tinha mais o vínculo contratual entre eles. Mais dúvidas, pessoas? Só para deixar claro aqui entre para vocês, tá? Vamos lá. Vazamento de dados na Deep Web e Dark Web. Muito bem. Para quem não conhece o que é Deep Web ou Dark Web, a Deep Web. Na Deep Web, né, nós temos o Surface Web, essa parte pequenininha, que é onde está o Google, onde a gente faz essa navegação. Nós temos aqui a Deep Web, né, que é onde se utiliza o navegador do Tor, e aqui, e onde se pode ou não fazer uma navegação com rastreio, e aqui é a Dark Web, onde se faz, onde é a maior parte aqui desse iceberg, e onde se tem aqui uma navegação, onde se navega sem se rastrear, tá certo? Se os dados foram disseminados ou na Deep Web ou na Dark Web, é o que eu sempre explico para as pessoas. Vamos supor que eu peguei os dados de várias pessoas, juntei todos dentro de um saco, tá? Subi no alto de um prédio e joguei. Joguei do alto de um prédio e voou. Você acha que eu vou conseguir pegar todos esses papeizinhos de volta? Não, não vou conseguir pegar. E provavelmente não vou conseguir pegar também, nem na Deep, nem na Dark Web. Mas, muito provavelmente, eu vou conseguir localizar essas pessoas vou conseguir fazer o rastreio dessas pessoas que jogaram lá, tá? Então, basicamente, eu vou saber quem foi a pessoa, né, que pegou o saco e subiu até o topo ali do prédio para jogar os nomes ali no alto do prédio. Então, o que eu sempre digo é a internet, a tecnologia, ela acaba sempre deixando alguma forma de rastro. O cara tem que ser muito, mas muito, 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 muito bom para não deixar rastro nenhum, tá? Então, às vezes, quando você coloca lá no Google, eu quero navegar sem ser rastreado. Gente, é, just for kids, né? Isso aí é para criança. É claro que eles rastreiam. Isso aí é uma coisa bem infantil, tá? Então, um cara muito bom, claro que ele te acha. Ele te acha até, ele sabe até o cômodo da casa onde você tá. E legal, Lucas. E uma das coisas que eu ia falar também
é sobre a responsabilidade civil, tá certo? Então, hoje já tem decisões judiciais sobre a responsabilidade civil, principalmente aí, né, desses hackers que são pegos, e a maior parte deles, sim, tem bastante dinheiro, porque muitas vezes eles acabam subtraindo isso de instituições financeiras e tem bastante dinheiro e eles acabam tendo bastante respaldo para poder fazer os pagamentos das indenizações. Então, não precisa ficar com dosinha de hacker. E o que importa mesmo é que a gente possa aplicar a lei e seguir a lei de forma correta. Então, e conhecer a lei de forma correta, e conhecer como fazer a aplicação da lei de forma ética. Uma das coisas que eu bato muito o pé, principalmente quando a gente fala do método do LGPD blindado, é sobre os códigos de ética. Quando você vai fazer o seu negócio, ou você já tem ele há muito tempo, você tem ele há 10, 5, 10, 15, 20 anos, ou se você está construindo ele agora, tem alguma coisa dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida, que te move. Isso se chama princípio, isso se chama berço, tá? As pessoas falam que berço é dinheiro. Não, não, berço não é dinheiro. Berço é isso aqui. É o que te move, é o que te faz realmente agir olhando no olho, com o coração. Então, quando a gente coloca esses códigos de ética, de lei geral de proteção de dados, que a gente começa a colocar princípios de compliance, por isso que eu falo que os benefícios de você implementar LGPD não é só você tomar multa, não tomar multa. Isso aí é o de menos. Você tem, quando você faz efetivamente a implementação, primeiro ponto, você faz uma retenção, você diminui o custo de aquisição de cliente, você faz retenção de valor, de talentos, de grandes valores dentro da sua organização, você tem a possibilidade de evitar ações trabalhistas, você evita inúmeras ações cíveis contra você, você diminui o custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque você tem um banco de dados lindo trabalhando, redondinho. Você, gestor, está respirando tranquilo. Você sabe o que é de quem. Você sabe o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Porque esse que é o problema das organizações, gente. Eu sou advogada, eu vejo isso todo dia. O pior problema dos meus clientes é que eles não sabem o que está acontecendo. Eles acham que sabem o que está acontecendo e não sabem. É triste. Então, meus queridos, o que importa é que você tenha paz. E o método LGPD blindado, ele é feito não só para te blindar contra a multa, mas para que você seja, para que você tenha paz, para que você consiga, sabe, navegar, tenha uma vida, sabe, e navegar em mares tranquilos. E é realmente um método para quê? Para que você seja um maratonista, né? Então, é o que eu te digo, se você seguir certinho o que eu vou te explicar amanhã, em 180 dias, você vai implementar o LGPD no seu negócio, na sua empresa e de forma simples, tá? Aí realmente você vai implementar, mas é para maratonista, tá? Quem quer fazer 100 metros rasos não vai implementar o método LGPD blindado. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, queridos? Até agora, sim. Vamos lá. Muito boa pergunta do Júlio. Olha só. A multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é em agosto, mas a
qualquer pessoa física pode interpelar a sua escola, o seu negócio, qualquer coisa que o valha para exigir satisfações de como estão os dados pessoais dela, tá? Ou ainda entrar com uma ação pessoal de exibição de documentos, se for o caso. Então, isso é possível, porque a LGPD já está em vigor, tá? Então, de repente, ela pode falar: olha, escola X, me mostre como estão os dados pessoais do meu filho, o que você está fazendo? Aí a escola. Aí o pai fala: tá, cansei, entra aí com uma ação de exibição de documento que eu quero ver. Aí vai ter que mostrar o judicial. Aí vai ter que mostrar o que você está fazendo de LGPD para o juiz. Peraí, óculos de novo. Tem jurisprudência que protege o empreendedor? Então vamos lá. Jurisprudência é um conjunto de julgados, tá bom? Então esse conjunto de julgados ainda não tem, tá? Porque a lei é muito nova. Então, o que acontece? A gente vai começar a ter esse conjunto de julgados a partir do momento que as pessoas começarem a implementar. Então, como quase ninguém implementou, as pessoas ainda, o empreendedor ainda não está sendo beneficiado. Então, as pessoas precisam implementar para serem protegidas. Então, elas precisam se ajudar também, né? Então, essa que é a grande questão. As pessoas querem um julgado que as ajudem, mas não querem implementar. Então, é o que eu falo, implemente a LGPD, aí você vai achar o julgado para te ajudar, né? Então, até o momento, o que acontece? A gente vai lá, olha os casos práticos que eu tô olhando dessa construtora, dessa empresa. Ninguém fez nada, gente. Nada. Nada. Ninguém fez nem mapeamento de dados. Aí não tem milagre. Aí o advogado, sabe? Aí é botar café no pé do advogado e chamar ele de São Benedito. Não dá. Não tem o que fazer ali. Pronto, Júlio, Lucas. Nossa, que maravilha! Muitas perguntas, adoro. Amanhã nós vamos falar sobre o método LGPD blindado, tá? Que é um método específico justamente para fazer a implementação de LGPD em 180 dias de forma simples e sistematizada, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, com material, com planilha, com absolutamente tudo isso para facilitar a vida. Porque a gente fez muito disso aqui dentro. E a gente está vendo tudo que deu de erro, tudo que deu de acerto, e a gente está querendo fazer o quê? De uma forma para que o empresário consiga fazer isso de uma forma mais acessível, porque não é todo mundo que consegue contratar uma consultoria, fica caro. Então a ideia é que a gente possa fazer o quê? Dar esse método de implementação da LGPD para que ou você consiga fazer a implementação de uma forma simples, lícita e, obviamente, efetiva. E aí, obviamente, conto com vocês amanhã. Vou estar aqui à disposição para dúvidas, perguntas, angústias, tá? As aulas vão estar disponíveis do dia 1 até o dia 6, tá bom? Aí depois as aulas vão estar só abertas para os alunos do método LGPD blindado e para os alunos da mentoria Platinum do LGPD, tá bom? Então eu vou me despedindo de vocês.
Qualquer dúvida, pergunta, angústia, eu estou aqui à disposição. Queria agradecer profundamente todas as perguntas. Nossa, vocês foram incríveis. Quanto mais essa interação é que faz realmente que a aula seja boa. Eu gosto muito de dar aula. Acho que a maioria de vocês já sabe, dei aula há mais de 10 anos em faculdade. Minha mãe é professora, minha avó era professora, minha tia era professora. Então, a pedagogia vive dentro de mim. Então, essa é a paixão da minha vida, que é dar aula, né? Acabei indo pro direito. Opa, peraí. Mais perguntas? Ah, sim, estou deixando aqui o e-mail, tá? Se vocês tiverem dúvidas, que é o contato arroba classnet.tech. Amanhã, gente, eu vou explicar tudinho para vocês, tá certo? E é o que eu digo para vocês. Todo esse método do LGPD blindado, ele é um método jurídico pedagógico, tá certo? Então, é o direito, que é uma ciência, que foi feito junto com esse método pedagógico que se juntou para fornecer para você uma forma fácil de implementar LGPD, tá? Então fica um material fácil, tudo simples para que você consiga colocar isso no seu dia a dia. É isso que eu quero, dar facilidade para mostrar para você o que eu errei, o que eu acertei, para que você não precise pisar nas poças de lama que eu pisei, para que seja fácil para você, né? Porque eu já passei por tudo isso e você não precisa passar. Para você vai ser fácil, tudo bem? Eu te espero amanhã. Muitíssimo obrigada, meus queridos, minhas queridas, tudo de bom? Te vejo amanhã e uma ótima sexta-feira, tudo bem? Um ótimo descanso, obrigada, até amanhã. Tchau, amores, tchau, 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 tchau. Tchau.